Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aquahome, aquaponia familiar. No vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento aí sobre a introdução dos alevinos no sistema. Falar um pouquinho aí para vocês sobre as perdas que a gente está tendo aqui, quantos alevinos já morreram. Hoje é o terceiro dia, então 2 dias de que eles foram inseridos aí no sistema. Falar também dos preços que eu paguei pelos alevinos aqui. Isso aqui que vocês estão vendo na água, um pouquinho aqui é ração, eu acabei de colocar. Essa parte verde é taioba picada, cortada. Eu estou fazendo uns testes aqui para a questão da adaptação dos alevinos à proteína verde, testando vários tipos de plantas, dando para eles de várias formas diferentes, cortada, inteira, grande, pequena. A gente vai mais para frente fazer vídeo e falar sobre essa alimentação alternativa, mas para isso eu quero ter experiência prática aqui de como vai funcionar. Então aí só explicando o que é essa sujeira em cima da água. É isso. Sobre a ração, eu acabei de colocar, ó, tem uns grãozinhos aqui em cima, lá embaixo dá para ver que tem bastante ainda, ó. Mas isso aqui, menos de meia hora some. Inclusive, como são todos alevinos, eu também estou testando a ração, dando ela inteira. Ela, se eu não me engano, é 4 milímetros o tamanho dessa ração, é ração para juvenis. Estou testando dar ela triturada, testando dar ela inteira. E essa aqui hoje eu coloquei inteira. Depois dela umedecer, ela cai, vai para o fundo. E a maioria dos alevinos só consegue comer ela depois que ela amolece. Então eles comem a maioria lá no chão. Ou em cima, aqui ainda quando está em cima, eles dão umas beliscadinhas. Mas menos de meia hora, e essa ração, pelos testes que eu tenho feito aqui, ela já desaparece daí. Por isso que eu não estou preocupado, porque está parando aí no sistema, gerar amônia, nada do tipo. Hoje é o terceiro dia, desde que a gente incluiu os alevinos aqui no sistema. Vou atualizar aí para vocês a quantidade de mortes, principalmente. E falar um pouquinho da questão do preço que eu paguei também nos alevinos. A maior perda que eu tive até então são dos lambaris, que estão nessa caixa aqui. Nada menos do que dos 500 que eu coloquei, 145 mortes até hoje, terceiro dia. A maioria dessas mortes o peixinho aparece sem nenhum sintoma aparente. Ou seja, ele está inteiro, assim, sem nenhum tipo de lesão nem nada. 2 ou 3 apareceram com o rabo, sem o rabo, ou com o rabo mordido. Acredito que tenha sido os próprios lambaris que morderam depois dele ter morrido, algo do tipo. E um pequeno percentual, eu não contei, mas eu acredito que uns 5 talvez, com o sinal aquela doença que, se eu não me engano, chama ictio. Eu não fiz ainda nenhum tipo de tratamento para esse problema. Até porque, assim, sintoma aparente, como eu falei, é uma minoria que tem aparecido com isso. A maioria morre assim, sem nenhum tipo de causa aparente. Assim, algo até que me surpreendeu, uma perda bem grande, a questão dos lambaris. No caso é essa caixa aqui. Aquela outra caixa é a caixa que estão as piracanjubas e os pacus. Ali, apenas um pacu morto e 4 piracanjubas, mas todas eu encontrei fora da caixa, ou seja, eles saltaram. Então nenhuma morte naquela caixa que ele apareceu na água morto ou no fundo morto, só os que pularam. Naquela outra caixa estão as carpas capim e as piaparas. Piaparas eu já tive 12 perdas, das 100 que eu coloquei. Carpa capim ainda não apareceu nenhuma morta. Lembrando que ali são 50 piracanjubas e 100 pacus. Nessa caixa aqui são as tilápias, são 100 tilápias, também nenhuma morte até então. E as carpas húngaras. Carpas húngaras já foram 5 perdas. 5 morreram das 100. Então assim, aqui 5% o percentual. As piaparas 12, já bem mais elevada.
Pacus e piracanjubas eu nem vou considerar porque eles morreram pulando da caixa, então não é problema, né, na questão da adaptação ou algo do tipo. A surpresa maior aqui para mim é os lambaris. Eu imaginava os lambaris mais rústicos, mais adaptáveis, mas são os que estão sofrendo mais. Aqui está desligado a aeração, mas eu desliguei agora, é só uns testes aí que eu estou fazendo. Não fica desligado assim, fica 24 horas por dia ligado, da forma como está aqui. Eu normalmente mantenho menos até que essa aeração aqui, como é só alevinos por enquanto, não tem ficado girando assim tão rápido como está essa aqui. Eu deixo principalmente à noite numa configuração um pouquinho menor. Falando um pouquinho de preços, claro que cada região tem o seu preço, o que eu paguei aqui não é base para quem está em outra região do país. Lambaris, o preço era R$150 o milheiro. Como eu comprei 500, ou seja, meio milheiro, paguei R$75 em 500 alevinos de lambari. Piracanjubas, o preço é individual, é por alevino. R$2 cada um. Então, como eu peguei 50, paguei R$100. Pacus, o preço do milheiro do pacu aqui é R$370. Como eu peguei 100, paguei R$37. Mesmo o preço da piapara. A piapara também é R$370 o milheiro, como eu peguei 100, paguei 37. Carpa capim, R$27, seria 270 o milheiro. Mesmo preço da carpa húngara, R$27 por 100. E as tilápias, o milheiro era R$200, então paguei R$20 como eu peguei 100. E os cascudos, eu até não falei deles, cascudos graças a Deus a gente não teve perda nenhuma, estão todos bem a princípio. Cascudos eu paguei R$7 cada um. A princípio é um cascudo tamanho médio, comprado com tamanho médio, mas veio bem variado o tamanho. Alguns aí com 6 a 7 centímetros, os menores, já até um pouquinho abaixo do limite do que era anunciado, assim. Só que outros também vieram bem maiores, assim. Tem alguns aí que até com 15, 20 centímetros. Eu não medi, obviamente, eu cheguei aqui já para não estressar eles, fiz a adaptação e já coloquei na água. Mas tem algum aí, pelo menos um em cada caixa, que está bem grandinho, até maior do que era a especificação. Então ficou assim um tamanho mais não tão uniforme, mas atendeu aí o que a gente esperava. Voltando aqui com o resultado da medição dos nossos parâmetros da água. pH algo em torno aí de 7,2 a 7,5. Não teve alteração com relação à medição anterior. Lembrando que nesse período aí de 4 dias que a gente não fazia a medição, houve mudança significativa aí no sistema, que foi a retirada das 4 tilápias que faziam a nossa ciclagem biológica para a introdução dos alevinos, que estão aí há quase 4 dias no sistema. Mas com relação aí ao pH não teve alteração. Está em torno aí de 7,3, acredito. Amônia, mesma coisa, algo entre 0 e 0,25 ppm, não está bem amarelinho, para estar zerada. Aqui no 0,25 também não está nesse verde limão, aí está um verde mais amarelado. Então dá para considerar aí 0,10 ppm aproximadamente. Basicamente a mesma medição anterior, de antes de a gente introduzir os alevinos. Então nesses dois parâmetros, por enquanto, aí em 4 dias da introdução dos alevinos, não houve mudança. O teste de nitrito, acredito que está aí em 0,35 ppm. Um meio termo aí entre o 0,25 e o 0,5, que é as escalas que tem aqui no teste. Ou seja, algo aí entre aceitável e crítico. Não é muito diferente da medida que estava quando a gente já decidiu pela inclusão dos alevinos. O parâmetro lá, a medição do nitrito, era algo em torno disso também, entre 0,25 e 0,50, mais próximo do 0,25. Agora eu acredito que está também inalterado esse parâmetro por enquanto. Esse é o teste de nitrato.
Algo em torno também aí de 25 mg por litro a 50 mg por litro, uma cor bem avermelhada, um vermelho mais claro. Vamos considerar aí 35 mg por litro também. Vamos fazer a primeira medição no nosso sistema aqui do oxigênio dissolvido. Poderia até ter feito antes já, porque a gente estava em processo de ciclagem aí, as bactérias também necessitam desse oxigênio dissolvido. E a gente tinha as tilápias ali, as 4 adultas, que faziam a nossa ciclagem, mas eu acabei não fazendo. Então agora com os alevinos é um parâmetro interessante aí da gente controlar. Eu vou usar esse teste aqui da Labicon. Ele vem com os 3 reagentes. A proveta. Um manualzinho de como fazer o teste. Um folhetinho com as explicações. E o gabarito aqui para fazer a comparação dos valores encontrados. O teste aqui de fazer é bem simples, a gente coloca a água até aqui na marquinha, na proveta, e aí coloca 2 gotas de cada reagente, na ordem. Primeiro 1, depois o 2 e aí o 3. O interessante aqui é que como a gente está medindo o oxigênio dissolvido, a gente não deve agitar a proveta após colocar as gotas. A instrução aqui diz que é para apenas misturar com uma simples inversão, justamente para não ter alteração no parâmetro aqui, já que se a gente balançasse, a gente estaria alterando o oxigênio aí na água, ou poderia alterá-lo. Informação interessante aqui também, a partir de 4 ppm é condição adequada para os peixes. Aqui o medidor vai até 11. Então, de 4 até 11 ppm a gente consideraria adequado, acima de 11 talvez até em excesso. De 1 a 3 estressante e 0 letal. Eu vou coletar a água ali, fazer o teste e aí a gente volta com o resultado. Voltando aqui com o resultado do teste de oxigênio dissolvido. Fiquei um pouco em dúvida aí com relação primeiro a forma de segurar a proveta no gabarito. Eu não acho que deixando ela de pé com a embalagem aberta, como a gente faz com os outros testes de amônia, nitrito e tal, a gente não consegue enxergar direito a cor. Aí tentei deixar assim, deitadinho, parece que funciona um pouco melhor, não sei se é o jeito adequado ou não, não tem essa instrução aqui no manual e eu acabei não pesquisando sobre isso ainda. Eu estou aqui com a primeira parte do gabarito. Aproximo aqui da medição do 3, que seria o ponto ainda estressante. Eu vou virar agora, colocar ali próximo ao 4 para a gente comparar. Aqui já seria próximo ao 4, ele está entre o 4 e o 6. O 6 ppm já é um amarelo mais forte, eu acho que não está 6. Acredito que se aproxime aí mais do 4 mesmo. Parece um pouquinho mais forte que o 3 ppm. Eu vou considerar 4 aí mesmo essa medição. Aqui é o motivo pelo que eu acho que a medição não é com a proveta de pé. A gente colocar a proveta de pé aqui, ó, dá pra ver que fica um laranja bem escuro. Se fosse essa a medição correta, estaria mais que 11 inclusive. E ele acaba também interferindo se você coloca aqui na parte branca ou se você coloca em cima do gabarito amarelo. Colocando aqui em cima do amarelo, ele já parece bem mais laranja. Então eu acredito que a forma de comparação aqui seria com a proveta deitada mesmo. Vou considerar então para essa nossa primeira medição aí de oxigênio dissolvido 4 ppm como a medida alcançada. Obrigado por ter assistido o vídeo. Grande abraço e até o próximo.